Sou o desembargador Roberval Bellinati, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, responsável pelo programa História Oral do Tribunal. Então, a primeira vice-presidência cuida da preservação da memória dos nossos servidores, magistrados, desembargadores, da memória das pessoas que fazem o nosso tribunal. Hoje é um dia especial, dia 14 de maio de 2025, porque hoje é o dia do funcionário terceirizado. O tribunal está prestando uma grande homenagem a quase 2.000 pessoas que trabalham como terceirizados aqui no nosso tribunal. Temos a honra de receber hoje no programa História Oral o eminente juiz de direito da primeira turma recursal, Dr. Antônio Fernandes da Luz, um grande magistrado. Conheço, acho que há mais de 30 anos. Então, eu sou testemunha desse magistrado maravilhoso que presta relevante serviço à nossa justiça, à sociedade brasileira e ao Brasil. O doutor Antônio Fernandes da Luz, eu vou ler aqui uma parte do seu currículo, é filho de João Gonçalves da Luz e Maria Pereira da Silva. Antônio Fernandes nasceu em 10 de setembro de 1954. Um jovem magistrado aí. Nasceu na cidade de Brejo da Madre de Deus, em Pernambuco. É graduado em administração pela Universidade Católica de Pernambuco, em 1980, e em direito pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília, CEUB, turma de 1990. Eu também estudei lá no CEUB, eu me formei em 1978. Antes de ingressar na magistratura, atuou como servidor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal durante 10 anos. Foi um servidor muito famoso, conhecido pelo trabalho que realizava aqui. Entre 1983 e 1993, que ele foi servidor. Entre 1993 e 1996, desempenhou o cargo de promotor de justiça, depois do tribunal, foi promotor de justiça adjunto do Ministério Público do Distrito Federal, período no qual também exerceu atividades na diretoria da escola do Ministério Público. Então, nós temos um juiz que foi promotor de justiça. Sua trajetória como magistrado no tribunal teve início em 2 de fevereiro de 1996. Eu estava lá na posse. Quando assumiu como juiz de direito substituto, atuou em diversas áreas da jurisdição, sendo promovido ao cargo de juiz de direito da turma recursal por merecimento, em 14 de março de 2011. Destaca-se ainda sua contribuição para a justiça eleitoral, tendo sido responsável pela instalação da 18ª Zona Eleitoral, que abrange a região do Lago Sul. Participou ativamente da diretoria da Associação dos Magistrados do Distrito Federal e Territórios, a MAGES-DF, liderando a organização dos 4 primeiros congressos da magistratura local. Coordenou ainda o Seminário de Direito para Jornalistas, realizado em parceria com a Assessoria de Comunicação do Tribunal, juntamente com a jornalista Adriana Jobim, que hoje está aposentada. Essa iniciativa foi reconhecida nacionalmente, recebendo o primeiro lugar no 2º Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça, na modalidade Melhor Projeto Institucional em 2003. É uma grande honra receber para essa entrevista o eminente juiz Dr. Antônio Fernandes da Luz. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, desembargador, pelo convite de participar aqui das entrevistas que o senhor vem fazendo já há algum tempo. Nós estamos aqui no programa História Oral para registrar a sua história
essa entrevista ficará disponível no site do tribunal, no YouTube, e a transcrição aqui no memorial. Então, daqui a 200 anos, nós vamos ver a sua entrevista, viu? Se Deus quiser. Nós vamos ver lá do céu, né? Mas vamos ver. Ela vai ficar disponível para toda a sociedade acompanhar a sua trajetória. Vamos falar da sua família. Eu li aqui no seu currículo que você nasceu em Pernambuco. Eu queria que você falasse dos seus pais, como é que foi sua vida em Pernambuco, quando é que você veio para Brasília. Então, nós vamos falar da sua família e depois vamos falar da sua área acadêmica, onde você estudou, você já disse aqui no CEUB, e também a trajetória profissional, porque você foi um grande servidor aqui no tribunal, foi promotor de justiça, depois passou para juiz. Então vamos registrar essa história. Então vamos começar pela família. Queria que você falasse dos seus pais, dos seus irmãos, onde você nasceu. Eu nasci na cidade de Brejo da Madre de Deus, lá em Pernambuco. Pelo nome assim, Brejo da Madre de Deus, ninguém nunca ouviu falar desse nome. Acontece na minha terra, tem o maior espetáculo na Semana Santa, que é a Paixão de Cristo, realizada em Fazenda Nova, que é território de Brejo. Paixão de Cristo, como a tem Paixão de Cristo. Em Planaltina. Que é isso, lá é Paixão de Cristo, lá em Fazenda Nova, em Brejo da Madre de Deus. É na minha cidade a Paixão de Cristo. Que beleza. E fica perto de onde essa cidade? Caruaru. São 133 quilômetros de Recife para Caruaru e mais 80 quilômetros para o Brejo da Madre de Deus. E então, tem praia lá perto? Não. Essa aí fica no agreste setentrional fica no agreste setentrional do estado de Pernambuco. Certo. Ela fica em Pernambuco e sobe mais um pouquinho, então no agreste já pega parte do... Então você nasceu nessa cidade? Nessa cidade. O seu pai fazia o que lá, seu pai? Meu pai, ele trabalhava, chama-se Sucam, que ele era guarda de fazer... Chegava nas casas para colocar remédios para evitar epidemias. Trabalhava na área da saúde. Trabalhava na área da saúde, o meu pai. E minha mãe tinha um comércio tipo bar, era um comércio, né? Tipo uma venda no interior. Certo. Se vendia tudo, bebida, arroz, todas essas coisas. Tipo uma merceariazinha lá no interior. E ele, como o trabalho dele era no Recife, a sede era Recife, e ele se deslocava para os interiores do estado de Pernambuco para fazer esse trabalho de saúde. Os seus pais são vivos ainda? Não, nenhum dos dois. O meu pai morreu de câncer, eu tinha 10 anos de idade. Fui criado a partir dessa idade, acho que eram 10 anos, fui a partir dessa idade, eu fui criado pelo segundo marido da minha mãe, que é o pai também das minhas outras duas irmãs, e eu tenho duas irmãs do primeiro casamento, 2 irmãos do casamento. A sua mãe está viva? Não, minha mãe também já faleceu. Faleceu, né? Faleceu também. Faleceu onde? Lá em Pernambuco? Pernambuco também. Ele nunca saiu de Pernambuco, não, nosso pessoal. Só agora que a família assim está andando. Tem um pessoal da minha família que mora em Fortaleza, outros que moram em Recife, eu que estou por aqui, e tem outros em São Paulo também. Né? Então, resumindo, são quantos irmãos que você tem? 5 irmãos. 5 irmãos. 5 irmãos foram a totalidade dos irmãos. E aqui em Brasília são quantos irmãos? Aqui em Brasília eu não tenho nenhum familiar. A minha família daqui é uma família então, que me acolheu. Então seus irmãos são lá em Pernambuco e Fortaleza. Fortaleza e uma em São Paulo. Essa é a minha família. E algum outro irmão seguiu a carreira jurídica? Não? Algum outro irmão é juiz? Uma sobrinha neta, ela já está fazendo fez o curso de Direito. Atualmente ela trabalha para o Tribunal da Bahia, trabalhando na turma recursal, como juíza convocada lá na turma recursal, no Tribunal de Justiça da Bahia. E quando é que você veio de Pernambuco para Brasília? Você veio direto para Brasília ou foi para outro lugar? Não, quando eu saí do Recife, eu vim direto para Brasília. Não, você ficou até quantos anos lá no Recife? Você fez o que lá? Não, no Recife, saindo do Brejo da Madre de Deus, onde eu nasci, nós saímos lá do Brejo para vir, quando nós começamos a fazer o curso primário, eu e minha segunda irmã mais nova do que eu, saímos de lá do Brejo por volta de... A gente tinha quase 10 anos, 5, 6 anos, porque já estava terminando o curso primário, tinha que fazer o curso de admissão, e lá na minha terra, lá no Brejo, não tinha mais... Não tinha mais o curso para a gente avançar. Aí, como o meu padrasto, que me criou, tinha conseguido, já estava trabalhando no Recife, na empresa na Chesf, que é a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, trabalhava lá, e mãe resolveu, agora como nós precisávamos melhorar de escola, resolvemos transferir para o Recife. E foi lá onde a gente fez a minha carreira todinha, foi dentro do Recife.
E você veio para Brasília em que ano? Em Brasília, eu cheguei aqui no dia 16 de julho de 1983. Mas você veio para cá porque passou no concurso? Não, vim para cá... Qual foi a motivação? A motivação foi o seguinte, tinha uma família que morava vizinho lá de casa. Era uma família que morava lá perto de casa. Tinha a irmã dessa pessoa também, dessa família, da Adeli e a Dea, que são as duas irmãs, vieram para cá, para Brasília. E aí me convidaram, eu já trabalhava na Brasilite, essa época eu trabalhava na Brasilite, que é uma empresa que fazia telhas com amianto, telhas, caixa d'água. Mas essa empresa ficava onde? Essa era em Recife. Em Recife, aí, Pernambuco. Em Pernambuco. Nessas férias, aí eu vim aqui para Brasília. Elas vieram aqui para Brasília, assim, não, vem aqui passear uma vez para tu ver como aqui é bonito, aqui é bom de ficar. Tá, aí eu vim aqui para fazer um passeio. Então, passei quase um mês aqui em Brasília, passeando com os colegas, com os filhos dela. Ficou apaixonado pela cidade. Me apaixonei, capital. Né? Fui para Brasília, voltei para o Recife, das férias, e aí comecei a pensar. Ela, não, vem para cá, para você morar aqui é melhor oportunidade de emprego, está melhor do que Recife, porque Recife já estava ruim também, né? Então, aí, tá bom. Aí eu vou pedir para sair da empresa, da Brasilite, já contava com 10 anos lá na empresa, na Brasilite, né? Comecei como contínuos, iam limpando a mesa, levando copo de água para os engenheiros, que eu trabalhava no departamento técnico, né? Então, nesse departamento técnico, eu já dizia, não, vou pedir admissão, eu vou para lá. Então, assim, foi uma aventura que eu fiz, mais ou menos programada, né? De que aqui, eles me disseram que aqui tinha muito concurso para se fazer, né? Então, eu fiz um concurso do DASP, aqui, e ela queria que os filhos dela não estudavam, delas não estudavam. Ela disse assim, Fernandes, como tu gosta de estudar e fazendo, vamos fazer esses concursos do DASP aqui com os meninos, estimula eles para a gente fazer. Então, o do DASP, na época, não sei se você se lembra, fazia o concurso, abria o concurso essa semana, na outra já era a prova. Já era a prova. Já era o seguinte, assim. Me lembro disso. Eu cheguei aqui, eu disse, vai ter um concurso, eu não quero escrever, não, me inscrevi no concurso, né? Eu passei e os meninos dela não passaram. Então, isso me estimulou, eu vim para cá, né? Quando fui chamado para cá, aí eu vim para cá, o DASP me chamou para eu tomar posse, mas era no Ministério das Relações Exteriores. E eu já estava começando, eu já tinha feito a administração, estava começando o meu curso de Direito. Certo. Lá na Universidade Católica de Pernambuco, né, que eu já tinha feito meu curso de administração lá e continuei fazendo o curso de Direito. Nesse período, eu vim para cá, começou a aparecer vagas aqui no TJDF, aí uma colega que tem aqui, que foi uma pessoa que também me recebeu aqui em Brasília, que hoje continua sendo quase assim a minha família aqui em Brasília, que é esse pessoal, que é a Deise, que inclusive foi funcionária daqui, e o esposo dela, o Edmar, que era dentista do Senado, e me receberam aqui em Brasília como se fosse assim, um parente. E até hoje nós somos, continuamos como parentes aqui em Brasília. Então, foi muito bom para mim aqui, porque teve, na época do Krishnamurti, foi o diretor-geral aqui, não sei se o senhor se lembra do Krishnamurti Terceira, foi diretor-geral daqui do TJ, e aí ele saiu convidando, através dessas colegas que eu tinha, convidando o pessoal que tinha currículo para apresentar aqui no tribunal. E eu apresentei meu currículo para ele lá. Aqui, eu não estava aqui, mandei para a Adeli pegou e apresentou esse currículo para o Krishnamurti, e ele me chamou para trabalhar. Já então, chamou. Aí quando eu saí de lá, já vim para cá para trabalhar aqui. Comecei aqui no dia 2 de agosto de 1983. Um detalhe... antes da Constituição... Antes da Constituição, de 88. O tribunal contratava pessoas. Depois é que começou a fazer só concurso, né? Só concurso, para entrar aqui era só concurso. Essa época aqui... Então você foi convidado para entrar no tribunal? Fui convidado. Eu vi aqui no curso, você ficou 10 anos trabalhando como servidor? 10 anos trabalhei como servidor. Antes de ser promotor? Antes de ser promotor. 10 anos como promotor de justiça. E eu vi também que você fez a faculdade de administração, é isso? Fiz faculdade de administração na Católica de Pernambuco. Lá em Pernambuco? Lá em Pernambuco, exatamente. Mas por que você fez a administração e não direito? Não, porque foi engraçado, era porque eu trabalhava numa empresa privada. Então, a empresa privada... Era exatamente, eu digo assim. Aí a empresa é a seguinte, quem fazia cursos na área de administração tinha mais oportunidades dentro da própria empresa, entendeu? Inclusive até sair de lá e ir para São Paulo, outros iam até para a França ou para a Bélgica, que é a sede da Ponta Mussu, que é o grupo que toma conta da empresa, né? Certo. Então dava oportunidade. Mas quando você entrou então no TJ, convidado, foi contratado, você já estava fazendo direito no FEUP? Já estava fazendo, já no segundo ano. Isso deve ter pesado aí
na balança, como se diz, né? Acho que sim, viu, pesou. Deve Aí ter eu vi, valorizado esse fato de estar fazendo direito. inclusive, aí o Krishnamurti, ele fez o seguinte, aí ele fez assim, como ele era muito amigo dessas amigas minhas, aí ele falou o seguinte, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar, o tribunal está aumentando as varas de família, só tinham 2 varas, a primeira e a segunda vara, né? Aí a terceira até a quinta vara instalada. Na instalação das varas, por isso que ele estava contratando as pessoas para ir trabalhar. E eu fui trabalhar na vara exatamente do Krishnamurti. Olha só. Aí fui trabalhar exatamente na vara dele, que é de família, no dia 2 de outubro de 1983. Doutor Bellinati, no dia 30 anos depois, eu entro pela porta da frente da terceira vara de família como titular. 30 anos. Olha, Entrei no tribunal naquela porta da terceira vara, não no mesmo local, né? Já estava escrito nas estrelas. Estava escrito nas estrelas, mas 30 anos após eu entrei pela porta da frente lá da terceira vara de família. Foi uma realização para você, hein? Para mim foi assim, eu cheguei e falei para o meu pessoal, né? Disse assim, olha, 30 anos depois que eu entrei aqui no Tribunal de Justiça, eu entro nessa vara aqui como o juiz titular dessa vara. Tá bem. Aí foi assim, interessante. Bem, mas vamos falar, você vai contar essa história. E o que estimulou a fazer o concurso para o Ministério Público? Você queria ser promotor? Quando eu estava fazendo... Não era... O que você pensava na época assim? Era um pequeno detalhe que tinha aqui. Eu já trabalhava aqui no TJ, trabalhava no gabinete do desembargador Cruxem. Você gostava do Ministério Público? Eu gosto... Não era assim, gostava não. Era uma coisa que me apareceu por acaso. Não é por acaso, era por a condição de se inscrever no concurso. Eu tinha terminado o meu curso de Direito em 90. Terminei o curso em 90. O Ministério Público, à época, não exigia prazo de formado para você fazer concurso. Ah, sim. Entendeu? Então, nesse período. Inclusive, o desembargador Léo eu fiz o primeiro concurso, nós dois fizemos o concurso igual, ele passou e eu fiquei. Aí no seguinte eu passei no concurso do Ministério Público. Porque não exigia prazo. Aqui na magistratura exigia 3 anos para você de formado. 3 anos, né? 3 anos. Eu acho que ainda exige ainda, tem essa exigência de 3 anos de formado. E parece que 25 anos. Era exatamente isso. 25 anos no mínimo. E lá no Ministério Público não exigia. Aí então eu fiz o primeiro concurso, não passei no primeiro concurso. Aí, no segundo concurso, aí eu cravei. Passei no concurso. Ou seja, um dos concursos mais difíceis do Brasil, né? Exatamente, do Ministério Público. Tribunal de Justiça. Eu já vou aproveitar e as pessoas sempre querem saber como é que o juiz, o desembargador, estudou para passar no concurso. Qual o segredo aí? Qual era o seu método de estudo? Simples. Estudar de manhã, de tarde, de noite, dormia um pouquinho, acordava, estudava de manhã, de tarde, de noite. Vinha trabalhar aqui no trabalho também era estudo. Mim, não, mas como é que você fazia resumo? Fazia leitura? Tudo era resumo, todos os livros que eu pegava o programa, fazia estudo, fazia o programa, escrevia todo ele, porque não tinha máquina de datilografia, eu tinha máquina de datilografia, mas era mais rápido eu escrever do que fazer datilografia, né? Que eu era datilógrafo, que chique, né? Trabalhei como datilógrafo. E você, pelo visto, sempre foi muito estudioso, né? Fez a faculdade de administração, depois do seu... Gosto de estudar, ler, eu adoro também. Direito do CEUB. Aí aqui eu... Ou seja, estava preparado. Exatamente. Para ocupar um cargo como promotor, juiz. Quando eu saí da vara de família, fui trabalhar na segunda vara de entorpecente. Me apaixonei pelo direito penal. Então, eu trabalhei lá muito tempo lá na vara de entorpecente, primeiro com Mário Mantoyama, o juiz Mário Mantoyama. Depois entrou o doutor Ronan Jacó como titular da segunda vara. Trabalhei com o doutor Ronan no gabinete dele, fazendo os trabalhos dele. Enquanto ele fazia audiência, eu estava lá fazendo o trabalho dele. Então, nessa época aqui que eu trabalhei com o Dr. Ronan, aprendi muito sobre direito penal, muita coisa. Mas me faltava o direito civil. Foi que no primeiro concurso do magistrado, quando eu fiz, a única matéria que eu não passei foi direito civil. Direito civil e processo civil. Então você civil. fez quantos concursos para juiz aqui? 2 concursos. No primeiro concurso... No Ministério Público também 2? 2. Do Ministério Público, o primeiro eu não passei. O Léo e o Márcio, o colega que eu chamo Léo, que é o desembargador Leonardo. Mas somando o tempo que você estudou mais de um ano, assim, direto estudando? Mais de 2 anos? Mais de ano. Terminou o curso em 90. Então, já tinha a intenção. Porque naquela época não tinha praticamente cursinho preparatório. Não existia. Tinha que estudar sozinho. Era sozinho mesmo. Então terminei o curso, eu já estava com a intenção, terminando o meu curso, eu já estava com a intenção de fazer o concurso. Tanto para o Ministério Público, para o Ministério Público ou para a magistratura. Só que da magistratura tinha os 3 anos, no Ministério Público não tinha. Quando eu fui fazer no Ministério Público. Agora, que me dava um sentiu título. do coração essa vontade de ser juiz, que você já era promotor.
Já era promotor de justiça, inclusive com vários benefícios. Qual a que diferença a gente que você via na época? Ser promotor e ser juiz? A diferença era a diferença salarial e de benefícios. A diferença lá ainda continua com muitos benefícios. Naquela época começava como defensor, né? Não, mas não foi na época quando começaram o defensor. Quando eu comecei no Ministério Público, foi em 93 que eu entrei lá no Ministério Público, nós já tínhamos a Constituição nova e já tínhamos a Lei de Organização do Ministério Público, que é a Lei Complementar 75 de 92. Então essa trouxe muitos benefícios para o promotor de justiça. E mesmo assim eu queria era ser juiz. E continuei estudando. Não, o seu desejo era ser magistrado. Era magistrado. Eu estudei, fiz o concurso. Quer dizer, naquele momento pesou também essa diferença. A diferença. Salarial, Toda ela pesou assim, o seguinte, mas a vontade era ser o juiz. A magistratura estava um pouco mais adiantada naquela época, né? Na época estava adiantada, mas quando entrou em vigor a Lei Complementar 75, lá do Ministério Público, que organizou o Ministério Público, trouxe muito mais vantagem do que para a magistratura. Mas o que eu queria era meu sonho, era a magistratura. Magistratura. É porque aqui é onde eu fui, posso lhe dizer o seguinte, desembargador, é que aqui eu fui criado, fui preparado para ser juiz. Para ser juiz. Trabalhei em gabinete de juiz, inclusive teve quando... E você é uma pessoa experiente, porque já tinha 10 anos como servidor do Tribunal de Justiça. Conhecia a estrutura do Poder Judiciário local. Teve um período lá, por exemplo, para eu trabalhar em gabinete de desembargador, foi um negócio assim, fui convidado para trabalhar no gabinete da desembargadora Nancy, só que ela ia para uma vara penal, uma turma penal, criminal. Aí eu falei, desembargadora, a senhora me perdoe, mas estudei com ela, com a Vera, com a Ana Maria também, né, com os dois. A senhora me perdoe, mas eu não vou poder ir não para trabalhar no crime, porque eu preciso estudar direito civil. Aí, quem me chamou para trabalhar com ele lá foi o desembargador Cruxem. Aí fui trabalhar no desembargador Cruxem. Aí o desembargador Valdir Leôncio, nosso presidente, veio promovido para a segunda vara de entorpecente onde eu trabalhava. Aí ele me chamou lá onde ele estava, lá numa vara civil, me chamou lá em cima, ele disse, eu quero que você fique comigo lá no gabinete, recebi boas informações suas de trabalho. Aí eu disse, doutor, o senhor me desculpa eu não aceitar o convite do senhor, porque eu fui convidado para trabalhar com o desembargador Cruxem. Eu nem conhecia ele como juiz, só conhecia como juiz. Eu me lembro que você trabalhava no trabalhei no gabinete e lá foi uma escola para mim, para eu aprender a trabalhar com direito civil, né? Direito civil e processo civil. A minha escola foi dentro daquele gabinete, junto com as aulas que eu tive com a ministra Nancy, hoje a ministra, certo, e a desembargadora Vera. Então e no crime, a Ana Maria Amarante. Certo. Então, essas 3 pessoas são pessoas que eu tenho assim no meu coração, porque fazem parte da sua história. Fazem parte e vão continuar com distinção. Sempre. Com muita distinção. Aprendi muito com elas e aprendi muito escrevendo votos lá no gabinete do desembargador Cruxem. Então, vamos fazer um resumo aqui da sua trajetória profissional. Você passou no concurso, você assumiu em 96, não é isso? Isso. 96. Você foi trabalhar a primeira vara como titular, substituto. Onde você foi trabalhar? A primeira vara como substituto? A primeira vara como substituto foi uma outra coincidência muito interessante da gente, e você vai saber qual a pessoa que eu fui trabalhar. A quarta vara era da doutora Adelite, a vara. Quarta vara da Fazenda Pública. Quarta vara de Fazenda Pública. Onde eu trabalhei 7 anos como juiz titular. Depois dela, eu sei disso. A Adelite saiu, eu assumi. A vara. E aí o corregedor, o doutor Minervina, falou assim, vocês dois vão trabalhar. Os dois era a Maria Isabel da Silva. Fomos trabalhar, eu não conhecia a Isabel e a Isabel também não me conhecia, porque ela é de Belo Horizonte e eu era daqui de Brasília, né? Não estava no meio da gente. Fomos trabalhar juntos na quarta vara de Fazenda Pública e o nosso gabinete era a sala de audiência. Mas você trabalhou antes de eu assumir a vara, não foi? Não, antes de assumir. Na quarta vara eu trabalhei como juiz substituto. Foi a minha primeira lotação. Eu não estava lá. Você não foi me auxiliar, né? Não, eu fui auxiliar a doutora Adelite. A Adelite. O senhor foi... Então, quando ela foi promovida a desembargadora, é que eu assumi a titularidade lá da vara. Eu e a Isabel, nós nos conhecemos e nos tornamos grandes amigos. Agora estou me lembrando, vocês passaram pela vara. Isso, nós grandes amigos nós nos tornamos lá ainda hoje. A gente briga em razões, outras motivos, briga, mas no dia está todo mundo junto, sabe? Mas eu e a Maria Isabel Silva, é uma pessoa assim que
cativou o meu coração e ela dentro do meu coração e eu no coração dela. A gente se fala, ou ou se comunica por telefone, manda uma mensagem todo dia para ela, lá a gente conversa, se junta nas associações, tanto aqui como nós estivemos juntos, como na AMB, na Associação Nacional, estamos sempre juntos. Mas eu vou lhe dar um detalhe. Na época que eu assumi, a vara tinha mais de 3.000 processos em andamento. Você também pegou essa fase, né? Não estava em andamento, estava tudo dentro da sala de audiência para a gente despachar. Verdade. Eu não queria falar isso, não, mas... Não, e era matéria difícil. Tinha processo tramitando há mais de 10 anos. E esses processos, ele pegava aquela pilha de processos, isso, levava aqueles processos para casa para fazer em casa e no outro dia trazia aquele monte de processos, virava à noite fazendo aqueles processos lá. A gente era novo, né? Estava trabalhando, era difícil. Foi difícil. Então você trabalhou na 4ª Vara da Fazenda e depois, você lembra para onde você foi? Segunda foi para o júri. No júri. De Brasília? Aqui no júri de Brasília. Você trabalhou? Trabalhei. Porque eu tinha feito os 2 júris, se eu não me engano, acho que foi 1 ou 2 júris lá em Taguatinga, lá. E o pessoal da vice-presidência sabia disso, que eu tinha vindo de promotor e já tinha feito tribunal de júri, né? Ele disse, vamos fazer o seguinte, vamos lá para o tribunal do júri. Mas naquele momento você também não pensava continuar no crime, ficar no crime? Não queria. A sua vontade era cível, né? Era. Aí tá bom, eu fui lá, fiz uns cíveis lá, depois... Em vara de criminal, trabalhei na primeira vara criminal da Ana Maria, depois na 5ª criminal, acho que era do Jesuíno, se eu não me engano. A primeira aqui de Brasília? A primeira de Brasília. Eu fui titular lá. Aí eu Você trabalhou na época da Ana Maria? Trabalhei na época da Ana Maria. Ela estava convocada. Ela saiu e eu assumi também. Não, foi depois. Foi depois. Ela estava convocada para desembarcador, na convocação. Que a mesma coisa aconteceu com o JJ. Eu estava lá, eu tinha saído do crime. Eu digo, agora eu não quero mais trabalhar com crime não, porque eu estava assim, o crime não estava compensando, sabe? Que a gente é o seguinte, a gente dava 2 anos e 1 mês para o autor do crime, e o que acontecia? Chegava no tribunal, o tribunal tirava os 2 anos, deixava 1 mês. Eu digo, peraí, gente, deixa eu ir para outra área. Aí cheguei das férias, aí o pessoal da vice-presidente, eu tenho uma vaga na 3ª Vara de Família. Aí eu digo, 3ª Vara de Família, gente, eu não entendo nada. Aí caí para estudar e fui para lá. Me apaixonei por aqui. De lá eu passei 13 anos em vara de família. Mas você foi para lá como titular? Fui lá, a primeira lotação que eu estive então, lá foi como titular foi lá? Não, primeira vara que eu fui trabalhar como direito de família, foi na 3ª Vara de Família daqui, quando o juiz era JJ Costa Carvalho. Certo. Ele era o juiz de lá, estava convocado, aí fui para lá trabalhar sem saber nada de direito de família. E quando cheguei lá, não tinha juiz para trabalhar com ele, ele fazia os 2 serviços. Você se lembra disso? Que o desembarcador trabalhava lá e trabalhava aqui também, né? O mesmo desembarcador, a mesma coisa. Não, mas só para a gente se coordenar a nossa entrevista, a primeira vara como titular. Repete. Como titular, aí sim, a primeira vara como titular, fui na primeira vara de família e ofício de sucessões de Taguatinga. Taguatinga. E depois? Depois de Taguatinga, eu vim para a vara de fazenda pública. Seguinte, passei 6 anos lá na vara de fazenda pública. 6 anos. 6 anos. Na primeira, né? Na primeira vara, na saída do juiz Walter Muniz. Eu me lembro. Aí, quando eu vim para cá... Então, a 4ª Vara da Fazenda era no mesmo corredor, ficava próximo. Eu já trabalhei na primeira vara. Mas você vara. ficou 6 anos, então? 6 anos na primeira vara criminal, e ela começou aqui e depois foi lá para o Fórum Verde. Mas e como substituto você falou nessa vara de família? Essa vara de família foi logo quando eu era juiz substituto. Eu fiquei na 3ª Vara de Família, e lá foi que eu aprendi a trabalhar com direito de família. Sim, mas onde você ficou mais tempo, você falou aí, vamos repetir aqui. Direito de família, nas varas de família. Sim, mas você ficou como titular? Como titular, na primeira vara de família de Taguatinga. E quando eu veio para Brasília para trabalhar em fazenda pública, aí apareceu a oportunidade de eu trabalhar na 3ª Vara de Família. Ou seja, a Gilene foi promovida. Você ficou 13 anos? Aí eu fiquei 13 anos somando os 2 períodos. Certo. E depois? Depois da Vara de Família? Fazenda, aí fui para a família de novo. Aí fui para a 3ª Vara, que eu entrei assim, que eu disse, entrei 30 anos. Uma trajetória. Em seguida dessa 3ª Vara de Família que eu entrei, quando eu completei 30 anos, que eu entrei no Tribunal de Justiça, e no mesmo dia 2 de agosto, eu entrei na 3ª Vara de Família aqui, completando 30 anos do Tribunal de Justiça. Somando os 2 períodos que eu trabalhei em Vara de Família, dá 13 anos e pouco.
13 anos. de olha só. família. Então foram 2 períodos. 2 períodos em vara de família. Você disse que se apaixonou pela vara de família. Me apaixonei. O que é que mais atraía Desembarcador, vara de no família. seu coração para trabalhar lá? O que me Que atraiu é uma foi área assim, difícil, né? é uma área Você trabalha muito com o difícil. sofrimento das famílias. Você trabalha com Não é fácil, emoções. Você trabalha com emoções. E isso aqui eu tive que aprender, comecei a aprender a trabalhar com emoções. Que era o seguinte, nós temos assim, pai para visitar filho. É uma dificuldade na separação, quando a separação é litigiosa. É uma dificuldade. E o que é que eu fazia? Aí chegava lá a reclamação do pai que dizia que a ex-esposa não deixava visitar os filhos. E começava aquela discussão todinha lá. O que eu tinha visto comum era que o juiz pegasse, não, eu vou decidir por sentença e tal, resolver para... Isso não resolve o problema. Então, eu criei lá uma técnica lá em Taguatinga que os promotores no início estranhava o que era que eu fazia. Era o seguinte, eu fazia só audiência de conciliação, de visitas. Vinha a visita, fazia conciliação. Discutia lá na mesa, conversava tudo dentro. Vamos fazer o seguinte, vocês vão fazer uma visita desse tipo aqui. Aí marcava assim, 15 dias você vai visitar seu filho, 15 dias você vai lá, pega o menino tal hora, então pega na escola, deixa na escola na segunda-feira. Mas já saía com a data marcada, daqui a 2 meses vocês vêm aqui para ver como é que está funcionando. E aí eu fazia, cada 2 meses, eu levei quase 2 anos para regularizar uma visita e as partes saírem bem. Ou seja, fazendo a cada 2 meses uma audiência de conciliação e aumentando o grau das visitas. Então, nesse caso, assim, tem mensagem que os colegas advogados que mandam para mim, dizendo assim, você fez uma falta na vara de família. E aí eu dei o nome, que eu ia fazer um carnê da Casa Bahia. Eu falei isso. Eu fiz um carnê para assim, a cada 2 meses as partes estavam lá comigo. Eu não sei se até por eles enjoaram, não, eu vou atender aquele juiz, porque senão eu vou ficar o ano todo. Resultado positivo, todos eu ajudando fiz. as famílias. Todos. E aí eu recebo muitos elogios dos advogados, inclusive... Quando eu fui promovido aqui para a vara, eu li 2 mensagens que os colegas advogados mandaram para mim, né? E eu li 2 mensagens que mandaram, que era a falta que eu ia fazer na vara de família. Não, vem outras pessoas. E hoje mesmo, essa semana me recebi uma mensagem, olha, o meu cliente está reclamando que só visitou a filha quando você era juiz. Olha só. Porque eu falei o seguinte, olha, e se não acontecer... Eu fiz algumas peripécias que não era assim, muito... Não existia uma lei para a gente fazer essa obrigação. Mas como as partes não podiam se encontrar, aí eu liguei para o comandante da polícia, porque ali na avenida, essa avenida que vai para Taguatinga, é PTG, tinha um posto ali junto do Vicente Espírito, tinha um posto da Polícia Militar. Aí eu liguei para o pessoal lá da polícia e disse assim, olha, liguei para o pessoal e disse assim, uma senhora vai entregar uma menina aí e vai entregar para o pai. Pedi para o comandante, né? Pedi um ofício para ele, liguei, fiz um ofício para ele e fiz a visita, porque era assim, se juntasse os 2 era uma briga. Então o que eu fiz? Botei para receber a menina e entregar a menina lá no posto policial. Isso levou uns 6 meses. Até as partes entrarem no acordo e dizendo assim, eu não vou suportar esse juiz, sabe? Acho que era mais ou menos isso, porque ele chegava em acordo. Então eu tive muitos casos assim, difíceis lá em vara de família e que eu dava solução. Você tem muita história para contar, né? Fazia assim Muitos sempre. Nenhuma processo eu fazia uma audiência. Todos os processos tinham, no mínimo, era o mínimo, assim, o mínimo eram 4 ou 5 audiências, era o mínimo. Para todos os casos, seja separação, seja divórcio. E nós sofremos em toda a área, né? Mas todas as áreas. A família mexe muito com o nosso coração. Tem as mães que instruíam as meninas, então, e um dia assim, eu estava lá no meu gabinete, lá no fórum, no Leal Fagundes, estava lá no gabinete, e eu conversei com a menina, e a menina assim, falando assim, que era uma coisa assim, sabe, bem ensaiada, sabe? E eu conversando, e brincando, e falando, e conversando, e a menina toda ensaiada. Aí, quando ela terminou o ensaio dela todinha, eu disse, agora vamos começar nós agora, né? Vamos às perguntas, né? Nós. Tá. Aí, eu a levei lá para o gabinete, eu e o promotor, já era uma mocinha já, 13 ou 14 anos que tinha. E aí nós fomos conversar. Eu digo, olha, você vai voltar novamente lá para a sala de audiência, mas agora você vai responder as nossas perguntas, porque o que você fez está tudo ensaiado e eu já sei isso de cor. Então, você não vai enganar a gente não, tá? Então, falei para ela, eu digo, eu não quero tomar uma decisão brusca, ou seja, uma decisão grave, de pegar vocês, já que os pais não estão querendo estão brigando.
O pai quer ficar com vocês, não quer deixar vocês voltar para a casa da mãe. A mãe não quer deixar vocês sair da casa para ir para a casa do pai. Então, o que é que eu posso fazer? É pegar vocês e colocar no orfanato, deixar vocês lá, para os pais ir lá visitar. Aí eu fiz isso várias vezes. Aqui eu pegava o pessoal do... Como é que se chama? Do psicossocial. O pessoal do psicossocial, que era o que eu fazia com o pessoal. O menino não queria ficar com os pais ou na casa que ele estava. Não queria de jeito nenhum. O que era que eu fazia? Bom, você não quer ficar com a pai, você não quer ficar com a mãe. Então, vamos fazer o seguinte, eu arranjei um lugar para você ficar. Então, você vai lá fazer uma visita, pegava o oficial de justiça e mandava voltar no carro. Só que eu pedia para a Alessandra, que é a minha assessora lá no gabinete, desde quando eu entrei lá, mandei procurar a creche, pior creche que tinha dentro da Ceilândia. Para ele conhecer. Era, pior creche que tinha. Sentir no coração. Mandava, botava no carro, mandava oficial de justiça, os dois, o casalzinho que não queria ficar com os pais. Mandei para lá. Aí foram para lá. Aí voltaram. Gostaram do lugar? Vocês devem ter gostado do lugar, não é? E aí, eles, não gostaram não. Bom, se vocês não gostaram, eu não tenho onde mandar para vocês, porque agora o lugar que eu tenho é esse daqui que eu tenho para mandar. A Helenice ficava maluca, doutor, você não pode fazer isso não. Você só vai levar só para dar um susto. Então foi realmente isso que eu fiz. Então, os advogados, quando eu fazia essas coisas assim, que era fora da lei, porque não tem, você trabalha com emoção E é um negócio. no geral dava certo. E né? deu certo, todas elas. Hoje, o menino é neto, ele é neto de um que foi ministro do Superior Tribunal Militar. Hoje o menino está formado, o rapazinho está formado, ele vivia abusado na casa da tia, pelo primo lá, tirei ele da casa, levei ele, não queria ir para, queria ficar na casa da tia, aí eu dei a creche para ele. Hoje encontrei com um moço, estava no aeroporto lá em São Paulo, aí chegou um moço falando comigo, ele é instrumentista, né, estava com violoncelo nas costas, aí ele falou assim para mim, doutor, que prazer encontrar o senhor por aqui. Olha, moço, quem é que é o senhor? Nós trabalhamos com o público, às vezes fica público. difícil de reconhecer. Lá na Vara de Família, lá em Taguatinga, passava 200 pessoas por semana lá. Era 200 pessoas no mínimo. Daí ele lembrou dessa situação. Aí ele lembrou da situação, ele disse, o senhor não está lembrado de mim não? Eu disse, não, sinceramente eu não estou não. Você me desculpa, mas eu não estou lembrado. O caso do Paulinho, aquele que o senhor tirou ele lá da casa que estava sendo... aí foi que eu lembrei do caso, entendeu? Então, assim, muitos advogados e partes que eu encontro aí na rua, não seja num evento, numa festa, num forró, que o pessoal disse que ia falar mal de mim aqui na minha diversão, que é a dança também, né, uma outra diversão que eu tenho, eu encontro o pessoal e o pessoal fala. Eu já encontrei pessoas do crime também, na época que eu trabalhava no crime, lá na exposição onde tem a Feira dos Estados, aí chegava assim, ô doutor, tudo bem? Eu digo, tudo bem, quem é o senhor? Eu acho que eu não conheço o senhor não, né? Ele disse, não, claro que o senhor conhece. O senhor se lembra que essa semana o senhor mandou pagar 10 cestas básicas? Eu digo, sim. Então essas coisas aconteciam na época que eu trabalhei no crime, né? Mas em Vara de Família foi lição de como trabalhar com a emoção. Emoção a gente não consegue dominar, a da gente. E a terceiros é pior ainda, desembarcador. É verdade. Eu tenho um caso, você está falando aí, eu me lembrei de um caso, eu também trabalhei um período em Vara de Família. Um casal entrou com uma ação, pediram a separação, guarda de filhos. Aí eu promovi aquela primeira audiência de conciliação. Aí eu ouvi o marido, falei, o senhor está querendo separar? Ele falou, eu não estou querendo, quem está querendo separar é minha esposa, mas eu não estou querendo. Eu falei, então eu não posso homologar a separação. Para eu poder homologar a separação, tem que haver um consenso. Aí chamei a mulher na audiência e ela falou assim, não, eu estou pedindo a separação. Mas qual o problema? Eu fazia de tudo para conciliar o casal. Daí o marido falou assim na audiência, o que está acontecendo é o seguinte, doutor, o meu filho, tinha acho que 9 anos, caiu da escada no prédio onde nós moramos, e a minha esposa jogou a culpa em mim, ele morreu da escada, bateu a cabeça e morreu. Então ela acha que eu sou o culpado por não estar cuidando do menino. E foi um acidente, uma tragédia, e ela não me perdoa por isso. Aí eu conversei e falei, olha, eu não posso fazer a separação, eu vou dar um prazo de 30 dias para vocês voltarem. Nunca mais voltaram.
Não demorou muito, eu encontrei esse casal no Conjunto Nacional Brasília, centro comercial. Aí ele também se aproximou de mim e falou, doutor, o senhor está lembrado de mim? Eu fiquei olhando para ele, falou, o senhor salvou meu casamento, porque nós fizemos as pazes, estamos muito bem, graças a Deus. Foi muito importante aquele momento na audiência. Então, a gente fica, é a recompensa do magistrado, né? É a recompensa. Eu fui muito bem recompensado por trabalhar em vara de família. E você deve ter muita história para contar, né? Você ficou muito tempo na vara de família. Se eu me sentar em vara de família e começar contando os investigação de paternidade, na nossa época, era difícil, né? Era difícil. Porque não tinha exame de DNA. Muito difícil. Como é que você ia provar? Por outros meios, né? Tinha uma que eu falei com o desembargador Juazeiro, que era o seguinte, né? Com o desembargador Juazeiro era o seguinte. Um advogado o advogado pediu para o pai sair andando na sala. Aí pediu assim, disse para o menino sair andando, o pai sair andando na sala. Deu uma passadinha até ali na frente. Aí ele voltou, aí foi lá na frente na sala de audiência e voltou, né? Aí ele já tinha avisado para a secretária para mandar o menino entrar, né? Aí o rapaz começou andando, o pai começou andando, e o desembargador Juazeiro ali olhando o pé e olhando o andar do menino. Era igualzinho do pai. Reconheceu a paternidade pela caminhada do pai e do menino, entendeu? Então, essas coisas a gente aprende. Porque não tinha o exame, né? Não existia o exame. O exame era aquele de fator RH. Posteriormente, tinha um laboratório em Goiânia, São Paulo, que cobrava muito caro. As pessoas não podiam pagar. Era. Então, essas coisas, assim, a trabalhar assim, com esse pessoal de vara de família, é muito interessante você trabalhar para quem quer aprender. E já houve briga dentro do gabinete? Não deixava. Na vara de família? Não deixava nem falar alto. Lá era o seguinte, o autor fala primeiro, o réu no processo, né? Quer dizer, as partes, né? Quem entrou com o processo é o autor. Quem está sendo citado para estar aqui na sala de audiência é aqui. Então, você fala aqui, o tempo todinho que você está falando aqui é o tempo que ele vai ter. Aqui a outra parte vai ter. Você controlava bem. Controlava. Então, eu sei de muitos casos de brigas. De violência mesmo. Isso, dentro da sala de audiência. Então, um falava aqui, todinho. Se a outra calada, que foi o que eu falei. Para ficar calado aqui, quem está falando, os outros ficam calados. Todo mundo, inclusive eu. Certo. Continue. Marcava o tempo. 3 minutos e pouco. 3 minutos e pouco. O senhor ou a senhora tem 3 minutos e pouco também para falar. Não tinha mais nada que falar. Não tinha mais nada que falar. Sabe por quê? A gente o casamento de 30 anos, eu separei casamentos, embarcador, que não deu 1 minuto para a pessoa dizer porque era a convivência e porque estava se separando. Eu marcava lá no computador, assim, ficava olhando lá o tempo. Então, isso nós trabalhei muito com o Brito, nós trabalhamos muito. Mas conseguiu reconciliar muitas casais, né? Gritar nas minhas audiências, ninguém, porque eu deixava que quem estava falando e todos os outros ficavam calados. Todos os outros, inclusive eu e o promotor, todo mundo. Fale até o tempo que você quiser, tá aí para falar. A pessoa falava, e não tinha muito tempo não, de 3 minutos era assim, era processo dificílimo de resolver, porque os outros era besteirinha. Aí não dava 1 minuto a vez de falar. Certo. Então, uma boa experiência que você teve na vara de família. E na área do crime, tem algum fato que marcou seu coração, não? Quando você trabalhou no crime? Não, no crime não tem não, desembargador. O crime é... O crime é difícil, né? O crime é difícil, assim, só os júris que eu fiz, assim, mas não tem assim... Olha, assim, dizer assim que tem um fato interessante do crime, não. Só assim, os fatos assim que são... Na vara de entorpecente, você ficou... A entorpecente não tinha muita coisa, não. Entorpecente era só saber se tinha... Era mais tráfico, só tráfico mesmo, uso acabou. de drogas. O interessante, assim, do crime era quando tinha aquelas queixas-crime por fatos, assim, eu não sei se eu posso até contar aqui, inclusive aconteceu quando eu estava na vara da Ana Maria, da desembargadora Ana Maria. Primeira vara criminal. Na primeira criminal. Eu não vou contar não, porque é um negócio estranho, né? Porque... Posso contar esse fato? Pode contar, claro. Que faz parte da sua história. Vamos registrar. O moço pegou e tirou uma xerox dos órgãos genitais dele e mandou para a ex-namorada dele. Tirou uma xerox do desembargador. A gente entrou com ação contra aquele negócio lá, a gente olhando e vendo essas coisas que acontecem. Coisa. Fruto da miséria humana. Exatamente isso. Agora, a outra, a pior de todas que teve, de todos esses outros crimes, esse aí foi assim, um fato que eu nunca tinha visto aquele negócio na área criminal, né? E o outro foi lá em Ceilândia, a gente trabalhava no Forte Taguatinga, na criminal de lá. Na terceira vara criminal tinha um moço, nessa época eu era promotor de justiça, não como juiz.
que o cara abusou das 3 filhas que ele tinha. Inclusive teve filhos com uma das filhas. Então esse foi um caso assim para a gente condenar. O processo foi meu, mas foi difícil. O senhor ouvia É difícil trabalhar com um processo onde há violência, né? Isso, olha, desembargador... Então, o juiz tem que apurar assim, a violência, a gente sofre com isso. E o outro foi aqui, aconteceu no Guará do crime, que assim, uma menininha ia fazer a primeira comunhão no domingo. Ela ia fazer comunhão no domingo. E ela estava voltando da casa da madrinha para a casa da mãe dela lá no Guará. Era volta das 7h30, 8 horas. E foi abordada por um elemento que a estrupou lá. Então, aí, foi assim, difícil. Foi na primeira vara de criminal também. Então, foi difícil porque o senhor viu o tamanho da menina que ia fazer a primeira comunhão. Na véspera da comunhão, ser estuprada e ninguém sabia onde é que ela estava. É inacreditável. Olha, né? esse aí foi assim. E a mãe, o que é que nós vamos fazer? Eu disse, olha, eu vou cumprir a lei. E aí eu fiz a sentença, condenando o elemento, e mandei uma cópia para ela ficar sabendo. Eu digo, não se incomode não que a senhora... E como é que eu vou ficar sabendo? Não se incomode não que a senhora vai receber na casa da senhora. O que eu decidi aqui, eu vou receber na casa da senhora. Aquilo ali foi forte para mim porque eu tenho sobrinhas. Certo. Também eu tenho minhas sobrinhas netas, tenho sobrinhas que já são sobrinhas que já estão grandes, são casadas, outras. E tem sobrinhas novas, 12 anos. A outra completou 18 anos agora. E a outra, das 3, e a outra tem uma pequenininha de 5 anos. Entendeu? 5, nós já está fazendo 6 anos agora, a outra. Aí você vê, se lembra de um fato desse na sua cabeça, você viu um negócio desse assim, é muito triste, sabe? Assim, muito. E tem o problema da doença mental também, né? Muito. Então a gente percebe que muitos crimes acontecem em razão de doença mental. O que eu pensava era assim no futuro, sabe? Era o que vai ser da mente dessa garota quando ela chegar na maioridade. Que aquilo leva para o resto da vida, desembargador. Verdade. Aquilo fica uma marca grave na vida, sabe? Então esses fatos assim no crime foram os outros. Os comuns não, mas esse aqui... Só tem um caso que o Aquino era que vibrava, que eu descobri o nome de uma senhora que ela tinha 12 nomes. 12 carteiras de identidade diferentes. Toda vez que ela era condenada, ela era primária. Eu disse, não pode ser, a mulher é a mesma. E o Aquino achava, ele conta essa história, ele contava nessa história, o Aquino contava essa história. Não, só você conseguiu descobrir o nome dessa mulher. Porque eu peguei e fui lá onde ela morava. Certo. Aqui no interior da Bahia. Eu estou viajando pelas bandas de lá, vou passar nessa cidade. Passei lá, fui procurar a figura, a família dela. Certo. E achei. Aí o Aquino falou falou assim, todo canto ele contava essa história lá. Mas era para descobrir dessa estelionatária que tinha, parece que 12 ou era 13 carteiras de identidades. Então, assim, as vivências no primeiro grau, ela é muito boa assim também, mas marca muito a gente, sabe? Marca muito a gente. Quem trabalha somente com papel, por exemplo, vara de fazenda pública, você não tem muitas emoções. Eu tive muitas emoções na vara de fazenda pública. Então, aproveitando, eu queria que você falasse também da fazenda, porque eu me lembro que você trabalhou em muitos processos famosos que envolveram o governo, decisões complexas que foram destacadas pela imprensa. Queria que você citasse alguns casos aí. Dos casos outros não eram assim tão assim, graves, não, sabe? O caso grave que eu tive aqui no Vara da Fazenda Pública, na primeira vara, era o mesmo processo que resultou na saída do juiz Walter Muniz. Então era o mesmo processo. Eu chego lá de Taguatinga numa vara de família, estou vindo para cá, uma vara basicamente detonada, né? Tinha... Só para autuar processo, tinha mais de 3.000 processos lá pendurados na vara, né? Papel para juntar tinha de tudo. Até organizar aquela vara foi um trabalho enorme. No primeiro dia que eu chego lá, chega o autor do processo lá para falar comigo. Aí falou comigo, eu disse que eu tinha os processos, porque eu tinha os valores para receber, mas não era valor 10 contos, não, era 1,5 milhão, 3 milhões, 5 milhões, todinhos. Eu disse, pois não, doutor, agora eu vou fazer o seguinte, eu estou chegando na vara agora. Eu tenho que ler os processos e primeiro organizar isso aqui, né, para poder eu começar a trabalhar. Esse moço foi lá umas 3, 4 vezes, enquanto eu estava organizando a primeira vara. Aí, o que é que acontece, doutor? Passou o seguinte,
Como eu não pegava o processo dele, que tinha só 38 volumes lá do processo dele, uma pilha de processo dessa enorme, e ele só me aperreando lá. E um dia desses, assim, passando o tempo, só para encurtar a história, ele contratou um advogado para falar comigo. O advogado foi conversar comigo. Aí eu falei que disse que não, eu só vou despachar nesse processo quando eu souber o que é que tem nesse processo. Então, esse advogado, eu não gostaria de dizer o nome dessa figura não, porque ele já foi corpo daqui do TJDF. E eu não quero falar no nome desse elemento também não. Para mim ele continua sendo um elemento. E eu o expulsei porque o que ele queria não combinava comigo. E quando eu cheguei na vara, o colega Ciarline, hoje desembarcador, ele falou, Fernandes, olha, eu queria conversar contigo sobre um processo que tem aí na vara. E falou sobre o processo todinho. E eu, desembarcador, fiquei assim, preocupado, porque eu nem sabia a quantidade de processo, como era o processo, nem sabia. Aí eu falei, ele já deu um alerta, olha, tenha cuidado, que é isso assim, o pessoal vai chegar aqui e vai começar a te achacar e tal. E eu disse, quanto a isso não tem problema não, que aqui eu dou um coice na hora também, não quero essa conversa comigo não. E nesse processo, doutor, quando essa pessoa foi lá falar comigo, esse elemento foi lá falar comigo, e eu disse que não, enquanto eu não lesse o processo, eu não ia despachar, nem despedir, nem um alvará. Inclusive, um colega desembarcador, no agravo do instrumento de uma decisão simples que eu dei, mandou pagar e eu disse, não vou, o senhor mande. Pode só, eu mandei o colega fazer. O colega desembarcador, eu digo, não, o senhor manda expedir o alvará, porque eu não vou expedir o alvará no agravo do instrumento. Nesse processo, desembarcador, foi o processo que eu mais sofri aqui dentro do TJDF, porque foi o seguinte, eu levei 24 processos. 24 processos desses dois elementos aqui do TJ. Então isso me desgastava. A cada mês ou a cada 2 meses chegava um processo do Conselho Nacional de Justiça e eu tinha que começar a me defender do processo. Daí o pedaço eles passaram o seguinte, faziam 4 parágrafos numa petição, esses 4 parágrafos ele entrava no STJ, no CNJ, com a petição. Aí chegava para mim, eu respondia o processo inteiro. Depois ele pegava, tirava um parágrafo que estava no primeiro, colocava no 4º parágrafo e os outros 3 passavam. O segundo passava a ser o primeiro, o terceiro passava a ser o segundo, o quarto passava a ser o terceiro e o primeiro passava a ser o quarto. E eram 4 processos, a cada 2 meses eu recebia um processo. O total foram 24 processos que eu levei, mais um processo crime, mais uma ação de indenização por danos pelo processo. Esse processo se refere a como é que se chama? De águas emendadas, ou seja, a desapropriação de águas emendadas. É um processo que foi feito pelo Distrito Federal, a desapropriação da área, porque águas emendadas, não sei se o senhor sabe, mas acho que o senhor deve saber também, porque lá Planaltina. é onde... É Planaltina, mas tem nascente de vários rios, né? Do Rio Paraná, certo. Do Rio Prata. Tem vários rios que tem a nascente lá, né? E tem essa chácara lá. Acontece que durante a gestão do colega anterior, esse moço dessa empresa, a Sudoeste quase todo aqui os lotes de terreno que ele recebia de pagamento da Terra Cap, quando na realidade quem mandou desapropriar foi o Distrito Federal por decreto, então tinha que ser por decreto pelo Distrito Federal e se pagamento, se tivesse algum pagamento, seria por precatórios o pagamento, mas eles foram direto para a Terra Cap e começaram entrando e eu descobri que isso aqui não era pagamento, não era por lá. Está vendo a complexidade da magistratura, complexidade, né? não era. E desse processo todo. O magistrado tem que ser valente para enfrentar todas as dificuldades. E ofertas não faltaram, mas não me interessava nenhuma oferta de desembarcador naquele processo. Sinceramente, os outros, a maioria todinha foi isso. Era a maioria de funcionários, assim, de resolver problemas, assim, por exemplo, uma execução de 30 mil processos, uma execução que, por uma petição errada, metade dos professores perderam como é que se chama? Um aumento de salário no processo. Quando cheguei lá, extingui. Eu digo, você entrar com a petição no processo errado, a precisão. E ninguém viu, e eu fui ler o processo todinho, né, para saber o que era que tinha lá dentro. Então, essas coisas aconteceram muito, mas essa da vara de fazenda pública foi a pior. Depois que acabou a vara de fazenda, que desdobrou a vara de fazenda, que o Carlos Divino foi para a vara do meio ambiente, esse processo foi lá para a vara do meio ambiente. Então, ele foi quem deu a sentença final, né? Aí ele disse, olha, eu vou levar esse processo lá para mim, ele levou o processo. Mas, doutor Antônio Fernando, nós somos testemunhas de que Vossa Excelência sempre foi um juiz guerreiro, um juiz valente, corajoso, competente. Então, muito obrigado, desembarcador. Tem essa consciência.
sobre o excelente trabalho que Vossa Excelência sempre realizou na nossa corte. Esse aqui foi assim, foi pior de todos foi esse. Os outros não, os outros eu resolvi ficar assim, emocionado e gravado na memória da gente, os casos, sabe? Eu fiquei assim, gravado. Esse aí eu gravo. Mas esse foi o pior porque, graças ao desembargador Sérgio e a colega Marilza, esses dois, quando eu fui lá, disse, já não aguento mais, desembargador, esses processos. Eu não tenho mais condição de trabalhar, porque quando eu vou começar a trabalhar, chega um processo para eu responder. É, problema. Aí o doutor Sérgio chamou o elemento, que eu não quero dizer o nome daquela pessoa lá, chamou ele lá e disse assim, ó, para com isso, né? Deixa eu trabalhar, né? Tá certo. Aí foi ele, a Marilza chamou, e o desembargador Sérgio foi quem falou, devo muito a ele, porque senão eu ainda estava sofrendo lá na vara. E quando terminou esse processo, quando terminou, que acalmou lá a vara, aí apareceu, eu já estava completamente desgastado e sem vontade mais de trabalhar na vara de fazenda, sabe? Aí apareceu a vaga da terceira vara de família. Aí eu concorri com a subida da Girlene, eu subi e fui para a primeira. Eu queria que você falasse também, como membro como é que está o seu trabalho na primeira turma recursal. O que você está fazendo lá? Qual atualmente eu sou presidente da turma, né? Que a gente por reversamento. Da primeira turma recursal, né? Lá é muito bom, desembargador, porque é o seguinte, a maioria do nosso trabalho nós estamos fazendo em casa. Qual é a média de processo hoje tramitando lá na primeira turma? Desembargador, eu lhe mandei uns números aqui agora. Nós já chegamos, o ano passado deu 2.600 processos. Esse mês de janeiro, fevereiro e março, começo de março, inclusive eu mandei no pedido para fazer aquele negócio de suspensão de férias, eu mandei um pedido lá para os senhores, eu pedi uma estatística lá do pessoal, 2.600. Agora, em janeiro, nós já tínhamos 700 e poucos processos, ou seja, quase mais de 35% daquilo do ano passado. E qual é a matéria que mais aparece lá? É do Distrito Federal, Fazenda Pública. Fazenda Pública tem muitos processos da Fazenda Pública. E seguinte, aí são... Fazenda Pública, envolvendo o quê? Cobrança, imposto? A maioria é salarial. A maioria dos processos. Questão salarial dos professores. Os professores, à época, são 33 mil professores aqui, desembargador. Então, eu digo isso porque eu fiz uma execução de 33 mil professores. E nessa, eu tive que chamar o pessoal do Distrito Federal e os advogados, que era do Ulisses Riedel, né? Chamei para uma audiência lá na vara. Eu digo, olha, gente, não tem como eu fazer uma execução de 33 mil pessoas. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter que desdobrar isso aqui, fazer 1.000 e 1.000. Não precisa juntar todos os documentos. Se a gente só junta só os documentos que são necessários para a comprovação, para a expedição do precatório, e a gente vai fazendo de 1.000 e 1.000. Então, eu fiz 33 processos de 1.000 processos, execuções. Então, foi assim, foi trabalhoso, sim, mas foi assim, desse jeito, se chamando para uma audiência de conciliação, foi a melhor coisa que eu fiz. Uma delas foi o seguinte, instalou aquele hospital que fica ali, esqueci o nome dele, fica ali junto da Vilas Boas, um hospital novo que tem, não, já está antigo, eu estava na vara de Fazenda Pública e eles construindo o hospital e pediram para fazer o seguinte, pediram assim, que eu já pedi para a CAES, para a SEB, instalar um transformador com tal potência, não sei da quanta tal, e pediu uma liminar, uma antecipação tutela. Aí eu falei, doutor, o senhor está falando um negócio aqui que eu não sei nem do que o senhor está tratando, ou seja, falando potência de transformador todinho seguinte, doutor, fazer o seguinte, marquei uma audiência de conciliação, chamei o pessoal da SEB, chamei o pessoal dele, marquei, ele já saiu intimado, chamei o pessoal da SEB, sentamos na sala de audiência, eu digo, olha, tem esse pedido aqui, uma pedido de antecipação de tutela, eu tenho que despachar, uma das duas, eu posso despachar para beneficiar o hospital ou posso prejudicar a SEB, ou então, não dou a liminar e prejudico o hospital. Então, os dois ficam na situação. Aí resolvemos lá que é o seguinte, ele disse, não, vamos fazer o seguinte, a gente para o processo aqui e nós da SEB vamos fazer a instalação essa semana. Tá bom. Resolveu, né? Resolveu o problema. Então, eu vou marcar uma audiência, marquei 15 dias depois da semana que ele tinha me dado, eu marquei 15 dias após, aí quando eles voltaram lá, resolvido, doutor, foi instalado e nós já podemos botar o hospital para funcionar. Então, aquele hospital que fica ali junto, ao lado do Vilas Boas, que eu não esqueci o nome dele aqui agora. Então, são esses casos que Santa aparecem. Luzia, Santa Lúcia. Não é esse não. É um novo que tem, bem cá, bem juntinho mesmo, coladinho. Hospital do Coração. É do Coração. É o Hospital do Coração. É esse mesmo. Da Rede Dor. Exatamente, é esse mesmo, foi esse mesmo. Então, desembargador, assim,
Respondendo a pergunta do senhor, que eu não me lembro. É a tarefa do magistrado, né? Tentar resolver o problema. Respondendo a pergunta que o senhor me fez, eu fiz a pergunta e eu esqueci, eu fui falar de outra coisa. Não, eu quero agora que você fale... Assim, dos processos da turma recursal. Na turma recursal, assim, olha, excelente o trabalho lá, desembargador, porque a gente tem o seguinte, aqui nós temos que fazer o relatório, o voto e a ementa. Lá nós fazemos tudo numa folha só, ou seja, todo o trabalho. Certo. Então, todo o trabalho de leitura do processo, os processos não são tão grandes como os processos daqui, mas o volume é que é grande. E dá um trabalho, por exemplo, eu estou agora para a próxima sessão, eu estou com 102 processos, e os colegas estão fazendo virtual. Como o virtual para mim ficava muito, eu estava, como é que se chama, sobrecarregando demais o gabinete, e o senhor deve saber mais ou menos como é que eu trabalho com meus funcionários, porque uma namorada, não sei se fosse noiva, se foi esposa do filho do senhor, trabalhou comigo como estagiária, não sei se o senhor se lembra disso. É isso daí. E o tratamento que eu dou para os meus funcionários, né? Fazia as festas, levei o pessoal para a festa. Inclusive o seu filho esteve lá em casa, lá nessa festa que nós fizemos, né? Então, eu trato meu pessoal tudo bem. Estava vendo que o meu pessoal estava escrevendo as coisas, já estava começando a sair sem nexo. Aí eu disse, olha, os colegas que vocês quiserem fazer virtual e presencial, vocês fazem, eu só vou fazer a presencial. Ou seja, vai ser o mesmo volume de processos de vocês e o meu também vai ser o mesmo, só que o meu só não é única. Eu não vou prejudicar o meu gabinete, ou seja, para trabalhar, para a gente ficar o tempo todinho discutindo as coisas que a gente, como é que se diz, podia ter resolvido uma vez só. Ou seja, ficar discutindo toda semana isso, entendeu? Então, a gente está fazendo assim, mas está indo muito bem lá, Vara. Para essa sessão, eu estou com 106 processos, nessa sessão aqui agora, 106 processos. E os colegas vão chegando, tem 209 processos na virtual. Então, o trabalho é muito grande, desembargadora, para a gente. Doutor Antônio Fernando da Luz, nós estamos quase chegando ao final da entrevista, mas eu queria que você falasse um pouquinho da Marge, porque você é um líder aqui no tribunal também. Como já trabalhou na Marge, qual a atuação sua na Marge? Na Marges? Na Marge foi interessante, né? Nós tínhamos aqui na Marges não sei se eram questões políticas, era do desembargador Pedro Aulério e do desembargador Mário, né? E eu trabalhei com o desembargador Mário na Marges, né? Então, naquela época, nós ganhamos a primeira eleição, ganhamos o segundo mandato naquela época. Então, naquela época foi quando nós fizemos o primeiro congresso, que o senhor já se referiu aqui, no relatório, eu trouxe essa ideia do Ministério Público, que lá eles tinham esses congressos, aí eu trouxe a ideia de lá, juntamos com o Jorge Age, que era juiz aqui à época, aí nós fizemos o nosso regimento, que fez o regimento comigo, foi o Jorge Age, que fez comigo, assim, a gente juntando, fizemos o regimento, como era que nós fazíamos. Aí fizemos o primeiro congresso. Então, foi o primeiro trabalho que nós fizemos, depois era convencer a imprensa. Nesse de convencer a imprensa para ela falar, dizer assim, que o juiz deu uma sentença, não, deu uma decisão, os termos técnicos eram completamente assim, diferentes, né? Então, eu juntei com a Adriana Jobim e nós fizemos o seguinte, nós fizemos uma espécie de dicionáriozinho para falar de todas as palavras que nós tínhamos aqui que nós usávamos na justiça. Eu fiz, junto com o desembargador Mário, deu uma ajuda no que faltava, e a Adriana fez os termos jornalistas. Então, fizemos esse dicionáriozinho. E nesse primeiro seminário que nós fizemos, contando com isso aqui, foi quando nós ganhamos o prêmio. Então, esse foi o trabalho que nós fizemos. Parabéns pelo prêmio. Aí nós trabalhamos nisso, ganhamos o prêmio, a Secretaria de Comunicação do TJ ganhou e nós da associação ganhamos. A partir daí nós passamos a fazer o seminário e trabalhamos muitas vezes juntos. Depois fizemos 4 congressos, né? Nós fizemos, eu a cabeça fazendo 4 congressos da magistratura. Depois desse aí nós trabalhamos, depois saiu o desembargador Mário, que não podia mais se reeleger. Aí nós ficamos com a Maria Isabel, também trabalhando no mesmo sentido lá com a Isabel, mas em outra área também. Depois veio o desembargador Jorge Lopes Leite, né, que já foi falecido, também nós trabalhei com ele também. Então nós trabalhamos muito. Na AMB também, na questão da associação, eu trabalhei, Você fez parte da AMB? Fiz, da AMB fiz parte em... Eu me lembro que nós estivemos na Bahia juntos. Isso, no encontro da AMB. Exatamente. Nós fizemos... Aliás, você deu um show lá no encerramento da Soledade, dançando. O campeão de dança lá de do dança. Salão, hein? Era. Ficou na história, o show de dança. Exato. Olha,
Dança, era tá. O show de dança que você deu lá no salão, na Bahia. Isso quando era assim, aprendi a dançar os forrozinhos quando chegava o São João. Era a época que a gente estava no Recife, tinha que ir para o interior, porque o interior, a festa de São João era bom para a gente dançar o forró. Era no interior. E isso ficou gravado na minha mente, então eu entrei em escola de dança também, já danço samba. Dancei samba, hoje eu deixei de lado um pouquinho essas outras danças. E além de um grande dançarino, é maratonista. Meia maratona, desembargador. Comecei agora, maratonas assim, a dança, principalmente o forró, né, que eu vou pelo menos umas 2 vezes por semana eu estou indo. Isso aí ninguém me tira, que é onde higiene mental. A minha higiene mental, né? Certo. É lá no forró. Agora, na corrida, chegou agora a pandemia. Você está em forma, está magrinho, está com quantos quilos? 61,8. Ah, tá, menina aí. E você vai completar quantos anos agora? Completei 70, moço. 70? 70. Mas está com aparência de 40, hein? Graças a Deus. E a minha médica quer que eu tire esse negócio aqui. Você está parecendo não tem nenhuma ruga, eu estou olhando aqui. Ela falou que se você tira isso aqui, que você vai parecer mais jovem. Eu digo, vou aceitar a médica 70. Lá que já fez a da Silvana. Não sei se eu podia falar isso. E falar em 70, qual é o seu projeto de vida daqui para frente do tribunal? Porque você pode ficar hoje, né, de acordo com a legislação, isso. Até os 75 até os 75, anos. Qual é o seu projeto? Vai ficar até os 75? Desembargador, está pensando em aposentadoria? Olha, não estou pensando em aposentadoria não, mas eu estou arranjando coisas para a aposentadoria, né? O correr foi uma delas. O correr e participar de corridas, para ganhar medalha, sempre é bobagem. A gente paga para correr, comprar tênis caro, roupa cara para correr. Mas é o seguinte, é uma higiene mental enorme e o benefício que trouxe para a minha saúde, eu comecei a correr na pandemia. Primeira semana eu fiquei preso dentro de casa. Tá todo mundo preso, cortina trancada lá dentro de casa. Na segunda semana eu disse, gente, eu vou ficar doido aqui dentro de casa. O que foi que eu vou fazer? Aí comecei, sabe, correndo ali na frente do Sudoeste, aqui, que eu moro aqui na SEM, né? Certo. Aí saí correndo ali, e já acharam que vamos prender aqui, né? Mas a gente tinha aquela exceção, né, de poder sair na rua, né? Aí eu comecei a correr, foi quando eu comecei a correr. Me machuquei tudo, estourei o nervo aqui, unha, quebrei tudo. Né? Não, hoje está funcionando. Está funcionando direitinho. Hoje... Você me falou que vai fazer uma viagem para participar de uma maratona? Vou participar da meia maratona das 3 fronteiras. É uma meia maratona, assim, diferente das outras. Onde fica isso? Essa fica assim, a gente vai ficar hospedado em Foz do Iguaçu. Aí lá o transfer leva a gente para a Argentina. Tem o nome da cidade, que eu esqueci o nome da cidade aqui agora. Leva para a Argentina. Aí nós começamos a correr lá na Argentina. A parte de lá, aí faz a volta, faz assim, não vai para o Uruguai não, desce assim, passa pelo Paraguai, atravessa a Ponte da Amizade, vem, desce, vai até a Argentina e completa os 42 quilômetros. 21 quilômetros. Quanto? 21 quilômetros. Ah, 21? É, só 21, Já estou correndo, já estou treinando 21, já corri 3 meia maratona. Tem que estar em forma para correr 21 quilômetros. E aí eu comecei correndo 500 metros, 200 metros, 300 metros. Hoje eu faço corrida, faço natação. Eu estou fazendo parte de uma academia de assessoria de corrida. E já fez 70 anos. Já 70. Tá aí, menina. Correndo. Aí faço natação 3 vezes por semana. Mas você realmente está muito conservado, hein? Você parece, muito obrigado, parece que tem 40 e poucos anos. Eu vou fazer o que a médica falou para mim. Não fez plástica não, né? Não, então, não. Tá vendo? Então, quem quer, a doutora disse, quando é que você vem aqui para a gente fazer para resolver seu pescoço? Eu digo, calma, doutora, deixa eu ganhar coragem. Tá é medo mesmo. E desse jeito, assim, desembarcador, Atualmente eu faço natação, faço a corrida normal, passo da assessoria. Parabéns. E não deixo a minha dancinha normal de 3 vezes, no mínimo 2 vezes por semana eu faço a minha dança, né? Então eu vou fazer o meu forrozinho, danço salsa, danço também merengue, essas coisas assim do Caribe. Então essa assim é a minha vida que eu estou levando é dessa, desembarcador. Isso e assim, mesmo. a corrida... A vida é curta, né? Temos que viver, né? Eu estava falando com a desembargadora Carmelita, que é minha amiga particular, né? Já amigo já de bastante tempo. Aí ela fala assim, ela disse assim, olha você, está acordando muito cedo. Aí eu fiz, Carmelita, olha, é o seguinte, esse horário que eu estou acordando era o horário que eu chegava das festas. Agora é o horário que eu estou acordando para ir correr, a diferença. Então eu fiz essa troca para mim. Então para mim foi melhor, na hora que eu chegava à noite, virava à noite dançando. Eu danço quando estou dançando normalmente, mas meia-noite, 1 hora. E se tem corrida, esses dias que não tem corrida, né? Mas aí eu faço os horários. Por exemplo, agora lá em
em João Pessoa, agora na Semana Santa, eu corri a meia maratona de lá. Sabe que hora começa a meia maratona? Às 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. Porque são 21 quilômetros, são 21 quilômetros que nós temos que correr, e o pessoal da maratona são 42. Aí o que é que acontece? Mas você correu quanto? Eu corri 21 quilômetros, meia. Lá aqui não. Lá em João Pessoa. Agora. 21. 21 eu corri. Meia maratona. Aí lá é o seguinte, se você não... Sabe que hora saiu a primeira corrida? 4 horas da manhã, a maratona. E a meia, 4h30. Agora, veja bem, para você acordar 4h30 para estar correndo, já começar a correr, você tem que acordar pelo menos à meia-noite ou 11 horas, porque você tem que comer, se preparar, fazer a comida, fazer todos os seus alongamentos, todo dia você tem que fazer, todos os exercícios que faz, é em torno de 21, 22 exercícios que a gente faz, para poder começar a correr. E significa saúde. Saúde. E sabe o que é que acontece lá na Paraíba? É o seguinte, quando é 6 horas da manhã, o sol já está queimando a gente. Imagina se começar uma corrida como começa aqui, 7 horas da manhã. Então, quando a gente sai de lá, moço, assim, queimado, quando termina de 8 horas da manhã, quando termina 8 horas, a gente sai queimado do sol, porque o suor vai queimando também a gente. Parabéns por essa vida. Doutor Antônio Fernandes da Luz, para encerrarmos a nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a sua família, para os seus amigos, e falasse também da sua esperança de ficar até os 75 anos aqui. O que você pretende fazer? Bom, nesse período de 7 anos eu espero subir para o tribunal, que para mim seria uma honra chegar ao Tribunal de Justiça. Mas falta muito ou não? Como é que está a atividade? Eu sou o decano agora para subir para o substituto de desembarcador. Mas tem uma previsão? Quanto tempo demoraria para você chegar ao tribunal? O Chico me falou agora de manhã, o colega o Francisco, né, ele me falou, agora que a gente estava lá em reunião, aí ele disse, Fernandes, olha, o desembarcador Getúlio pediu aposentadoria. Pediu aposentadoria. Ele pediu aposentadoria, então deve sair por aqui a pouco, então lá para agosto vocês sobem. Então você deve ir para juiz de direito substituto de segundo grau. De segundo grau. Como titular, desembargador titular, pela idade, você acha que vai ser difícil? Desembarcador, a gente não pode nem dizer assim, o que é que eu não vejo o futuro, sabe? Tudo é possível. Tudo é possível, né? E outra assim, eu vou caminhando, tá? O que a carreira me oferecer, eu vou chegando, tá? Se chegar... se chegar, chegou. É se não graça chegou, de Deus. Eu já sou muito satisfeito aqui com o Tribunal de Justiça, sabe? Sou muito satisfeito aqui com o tribunal, muitos amigos que eu fiz. Só repito, você já tem quantos anos aqui no tribunal? Aqui no TJ? Como juiz, magistrado. Como magistrado, 30 anos nós vamos fazer, tem 29 anos. Mais o período de promotor. Mais o período de promotor. Mais o período de servidor do tribunal. São 43 anos que eu tenho. Que eu entrei em 83, dia 2 de agosto. 43. 43 anos de TJ. Trabalhando aqui no tribunal. Todo aqui no TJ. Inclusive, o Ministério Público, quando eu trabalhei, era aqui em cima, no sétimo e 8º andar. Bom, então, a sua mensagem final, pode registrar. Para a minha família. Falar da minha família, eu lembro agora da semana passada, das minhas irmãs e as minhas sobrinhas comemorando o Dia das Mães e eu aqui, desembarcador. Sabe assim, é emocionante porque são as pessoas que eu tenho mais perto, sabe? Então, nesse dia eu estava em casa e mandar um abraço para minhas sobrinhas, né? com todas as minhas sobrinhas, não vou nem nominar todas elas, porque assim, dá uma saudade, sabe, da gente chegar e conversar com elas, sabe? Então, assim, desculpa o embargar de voz, mas é assim mesmo, porque isso para minhas sobrinhas. Eu tenho Fala o com prazer, amor e sentimento. Eu tenho o prazer de ter uma delas que me tirou como exemplo, sabe? Está fazendo direito, fez direito e está trabalhando no Tribunal da Bahia, ela. Então, essa seguiu a minha carreira. Embora que todas 5 que eu tenho, são 6. As 6 sobrinhas que eu tenho ainda, todas elas já estão direcionadas para a vida. Uma pequenininha que está começando agora a carreira dela, né? Que é uma das Falcão, está seguindo a carreira. A que tem 12 anos, já fala inglês fluentemente, e a outra completou 18, já fala inglês fluentemente, e parece-me que está já administrando a cultura inglesa lá em Fortaleza, essa daí. Então, são assim, pessoas lá na minha família, todos lutaram. As minhas irmãs são uma engenheira física, engenheira civil, física por formação e trabalha numa empresa americana que trabalha com rolamentos. Ela já trabalha já há 10 anos já.
nessa empresa. A outra irmã é engenheira civil e engenheira mecânica, trabalha para a Chesf. Ela e o marido trabalham para a Chesf, né? E as outras estão se caminhando para a vida. E eu vim ser juiz de direito. Aos que forem assistir aqui o vídeo, a carreira da magistratura é muito bonita e é apaixonante trabalhar aqui na magistratura, desembargador. Nós temos momentos de raiva, temos momentos de prazer, temos momentos de alegria, temos momentos que se eternizam na nossa mente. Se eternizam esses momentos que nós passamos aqui. Isso é, qualquer lugar que a gente chega, a gente vai lembrando daquilo que foi o passado da nossa vida. E por isso que esses outros esportes que eu estou fazendo, então vou começar também a lutar também, é exatamente para ter alguma coisa para fazer, porque nós dedicamos a nossa vida todinha ao Tribunal de Justiça. Uma boa parte da nossa vida, ou seja, são 42 anos que eu estou aqui dentro do Tribunal de Justiça. Isso, assim, muitas pessoas não conseguem chegar a esse prazo, esse tempo que nós temos aqui no TJ. E quem quiser seguir a carreira de magistratura, pode, mas também tem o seguinte: estudar de manhã, almoça, estuda à tarde, aí chega em casa do trabalho, aí você vai estudar de novo até meia-noite. Aí está o segredo, né? É, o segredo. No concurso. Exatamente. Aí quando chega de madrugada, aí você acorda para estudar de novo. Aí eu era funcionário, aí pegava o ônibus, vinha estudando no ônibus, sentava lá atrás no ônibusinho do TJ e vinha estudando no ônibus de manhã. Aí quando chegava aqui à tarde para trabalhar, né? Quando chegava aqui na tarde vinha do ônibus, chegar no gabinete lá, principalmente da entorpecente no gabinete do desembargador Cruxem, também para mim era estudo. Toda dificuldade que eu encontrava lá, recorria à desembargadora Nancy, que eu tenho no meu peito essas três pessoas, a desembargadora Nancy, a desembargadora Vera e a ministra Nancy, a desembargadora Vera e a desembargadora Ana Maria. Essas pessoas eu tenho, que as minhas dúvidas tiravam, me ensinaram, me fizeram curso, e eu agradeço demais essas pessoas que foram o pilar na minha vida, foram essas três pessoas aqui. Então, para aqueles que quiserem seguir a magistratura, tem esse sacrifício, mas tem o ônus, mas também tem um bônus. A gente consegue aqui muitos amigos dentro da magistratura, fora da magistratura também nós conseguimos amizades com advogados, mas conseguimos amizades com os advogados honestos. Aqui, todos aqueles que são amigos, só vou em casa de advogado que eu conheço e sei o que é que ele representa, a conduta moral desses advogados. Então, para mim foi muito bom esse período que eu estou aqui dentro do TJDF, nesses 40 anos. Muitos amigos, vou em várias convidas para aniversário de família, faço passo de família das pessoas. E aqui também eu quero deixar também um agradecimento, quero falar a minha amiga, a Deise, que foi a pessoa que me recebeu aqui em Brasília, fora das outras duas colegas, e que me manteve como se fosse membro da família. Aliás, eu sou membro da família, dessa família lá que me recebeu aqui também em Brasília. Há 42 anos que esse pessoal me recebe, há 42 anos que eu frequento a casa da Deise, o ex-marido dela, o Edmar também, que me acolheu aqui, e os filhos, o Rodrigo, o Paulinho e a Ludmila, que agora já tem um bebezinho também, lindinho ali, um bebezinho, a Lud. Então, essas pessoas assim que eu agradeço, porque foram as pessoas que, nos momentos difíceis que eu passei aqui dentro de Brasília, porque Brasília... Foi muito bem acolhido. Foi muito bem acolhido, mas Brasília, a Deise me falou o seguinte: a Fernanda, vou te dizer uma coisa, Brasília não é uma cidade fácil. Você só vai começar a conhecer Brasília e ter alguma coisa quando você tiver 7 anos de Brasília. 7 anos de Brasília, desembargador, foi que eu comecei a deslanchar aqui no Distrito Federal. De sofrimento inicial, e foi quando eu comecei a destilar. Desse momento, desde o dia que eu cheguei aqui, no dia que eu cheguei, fui visitá-la, e daquele dia para cá até hoje nós somos amigos. Então eu quero render a elas essa homenagem aqui, porque fazem parte da minha vida. Se eu preciso fazer uma cirurgia, estou sozinho em casa, todos eles se prontificam lá. Quem tem tempo estão lá. Só basta ter uma dificuldade, estão comigo essas pessoas. Uma graça de Deus, né? Essa é uma graça de Deus. Essa família. E tem outros amigos também, Esses como amigos. a Leilíssima, que é a Leila Cury, que é a nossa colega também, que é outra. Qualquer hora do dia ou da noite que eu estiver precisando, que eu ligar para a Leila, são as pessoas assim que eu tenho assim, liga para resolver.
Leila teve um ataque cardíaco aqui. A Leila sai de madrugada, vai comigo para o hospital. Madrugada, acorda e sai comigo. Já fez isso, já uma vez só. Então, desembarcador, assim, o que eu tenho a dizer é isso. Eu tenho que agradecer ao tribunal, ao meu esforço pessoal também, e agradecer essas pessoas que, de uma forma ou de outra, ajudaram a chegar até aqui. Me ajudaram, sabe? Então, é muito bom. E para as minhas sobrinhas, eu não quero nem falar mais da minha sobrinha, não, desembarcador. Vamos deixar, não quero mais falar da minha sobrinha, não, porque as fotografias que eu vi do Dia das Mães, aí já me deixaram chorando já em casa, né? Então, aí eu não quero mais falar sobre as minhas sobrinhas, não, mas é que eu a amo, a todas elas, todas no meu coração. Não estou perto de corpo, mas todo dia eu rezo. Está todo mundo no seu coração. Todo mundo está no meu coração, todo mundo. Muito bem. Agradeço muito, desembargador, então, pelo convite. Nós agradecemos muito ao doutor Antônio Fernando Lúcio, grande magistrado, que veio registrar uma parte da história. Tem muita coisa para contar, né? Muita história, mas uma história belíssima de vida e vitoriosa. Graças a Deus, desembargador. Foi parabéns para você. E nós estamos aqui encerrando então a entrevista. Muito obrigado, desembargador. Deus seja louvado pela sua belíssima história de vida, pela sua vida, pela sua família, pelos seus amigos. Muito obrigado, desembargador. Eu agradeço de coração. Continue fazendo esse sucesso que sempre fez na magistratura em favor da nossa sociedade. Mas vou continuar dançando, tá? Parabéns, viu? Muito obrigado, desembargador.